Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra e eu hoje gostava de iniciar o episódio com um exercício hipotético e ia-vos convidar então a imaginar que nós estávamos a bordo de um navio e esse navio naufraga numa ilha. Algo assim muito semelhante ao romance do Daniel Defoe, do Robinson Crusoe, ou aquele filme, o Castaway, também inspirado nesse romance. E todos esses, né, acho que são incontáveis os exemplos, ou pelo menos as temáticas centrais de programas, de séries, de livros, de filmes, onde se fala de uma catástrofe qualquer, não é? Ou é o avião que cai, ou é um barco que naufraga. Obviamente que não é difícil imaginar isto, não estou a ser propriamente inovador, mas gostava mesmo assim de introduzir este exemplo, meio que alegórico, precisamente para fazer essa questão de como é que nós, e quando eu digo aqui o nós, temos que imaginar um plural obrigatoriamente de um número considerável de pessoas, obviamente que não seria só duas, não é? Senão perde um bocado a preponderância este exercício. Mas imaginemos então uma coletividade, um plural enormemente significativo, mas sei lá, 20 pessoas, 25 pessoas, vá. 25 pessoas já é um número suficientemente caótico na organização societária para poder ser introduzido desta maneira. Aliás, nem sei quantos é que eram no Lord of the Flies, no Senhor das Moscas, aquele romance também é precisamente sobre isto. É um excelente romance que fala precisamente, faz analogia da ausência de paternidade, um desses miúdos, não é só miúdos que de 12 anos, sendo 12 anos o mais velho, portanto é de 12 para baixo, e todos eles naufragam numa ilha e basicamente têm que se organizar, estes miúdos todos, e essa ausência de paternidade não deixa de ser uma espécie de alegoria ontológica, não é? Da ausência de Deus, por assim dizer, mas aqui simbolizado como os adultos, não é? E a forma como eles tentam organizar e preservar a sua humanidade, deixar vir o instinto animal. É um livro incrível, recomendo vivamente essa leitura, até posso deixá-la ficar. E isso também me ajuda também para o próprio exercício que nós estamos aqui a tentar desconstruir, porque efetivamente, não é? Nós estamos agora 25 pessoas perdidas numa ilha, nós vamos ter que nos organizar naturalmente, nós vamos ou nos organizamos, ou então não é? Tipo, não é assim tão evidente que nos temos que nos organizar, pode-se perfeitamente haver fações, não é? Mais disruptivas desta vontade organizacional, não é? Que simplesmente sejam mais idealistas no seu individualismo e digam, opá, eu não quero que é cada um por si, ou pelo menos eu vou estar por mim, e nós não vamos estar a forçar a pessoa a organizar-se conjuntamente com todos os outros, não é? Então, e depois até pode haver fações bastante estratificadas ou diversificadas, não é? Consoante algum tipo de traço identitário ou algum tipo de cumplicidade que já exista, então vai haver tipo microgrupos e macro, não é? Tal e qual como uma sociedade normal, em qualquer civilização, acaba por se estruturar, não é? Ou vai ser tipo nacionalidade, língua, que eventualmente juntam, não é? Imaginemos, só para ainda tornar mais complicado este exercício hipotético, que temos tipo 6 franceses, 4 ingleses, 10 portugueses para fazer 20, vamos pôr-nos em superioridade já desde o século XVI ou XVII que o português já não impera, só naquelas anedotas, mas tipo 10 portugueses e depois, sei lá, tipo 3 chineses e 2 árabes, pronto, e árabes aqui, sei lá, 2 do Líbano, pronto, só por exercícios, mas imaginem que isto ficava assim, naturalmente que a espécie de contabilidade ou de números, naturalmente que esse traço identitário, ou seja, as nações já iriam estratificar minimamente ali as pessoas, portanto já iam ver ali fações, já haviam algumas divisórias no que toca à decisão de algum tipo de convergência. Isto complicava-se imediatamente o exercício se já houvessem condições prévias, não é? Ou seja, se houvesse condições, nós no exercício hipotético tivéssemos a atribuir condições prévias ao exemplo ou prévias ao acidente, mas mesmo que as retiremos, mesmo que seja tudo igual, não é? Tudo sem qualquer tipo de elevação da temperatura social, por assim dizer, ou temperatura cultural, estamos todos em pé de igualdade, somos todos iguais, somos todos absolutamente iguais nas suas respectivas identidades. Mesmo assim seria bastante complicado chegar a esta decisão se eventualmente conseguimos convergir numa forma
coletiva. Portanto, nós teríamos que ponderar mesmo, tipo, como é que nós nos vamos organizar. E nós aqui entramos basicamente na temática central que caracteriza o tempo que nós temos vindo a analisar com todos estes pensadores, dos empiricistas, aos racionalistas, aos contratualistas, tipo, nisto relativamente ao contrato social. O autor que hoje vamos falar também introduz a sua própria ideia de contrato social. Nós já falámos do Thomas Hobbes, que de certa forma pega um pouco desta ideia de estado de natureza com um estado rude, bruto, buçal, em que o homem é o próprio lobo do homem. Portanto, teríamos estas particularidades todas a atender. Seria efetivamente um exercício difícil, e este exercício não só quero que inicie, como também quero que termine o próprio episódio. Portanto, eu gostaria de sugerir então essa reflexão, ou pelo menos com esta ideia alegórica do que é que efetivamente iria ocorrer, não é? Estando numa ilha com mais 20 ou 25 pessoas, era evidente que pelo menos tipo algumas características, ou pelo menos a caracterização antropológica dos elementos iria se sobressair, não é? É evidente que todos os homens iam olhar para alguém que fosse minimamente alfa em termos de organização e de assertividade, só para perceber o que é que os homens podem fazer, as mulheres de algo semelhante, não é? Porque nós naturalmente que íamos ter que fazer uma contabilidade de recursos. Depois, dentro da contabilidade de recursos, teríamos que atribuir papéis sociais ou laborais, né? Tipo no armazenamento, sei lá, na evolução tecnológica, porque nós íamos ter que manipular determinados recursos que lá estavam. Imagino que se fosse mais ou menos assim, não é? Portanto, as pessoas que tivessem assertividade, pelo menos de algum domínio abstrato ou em algum domínio técnico, essas seriam as pessoas que provavelmente iriam constituir um governo. Um governo no sentido em que elas iriam conseguir no ideia abstrata ou liderança, iriam conseguir encaminhar para uma visão, não é? Isto quase numa ideia corporativa. E depois as pessoas que primassem por especificidades técnicas iriam ter conhecimento a transmitir para depois eventualmente progredir ou ser engrandecido, não é? Portanto, essas pessoas também teriam que ser privilegiadas. Quem acrescentasse valor de uma forma mais imediata, seja em todos os diferentes níveis, desde o mais material ao mais abstrato, essas pessoas teriam logicamente que ser privilegiadas na nossa ilha. Eu pelo menos era isto que eu iria sugerir. E eu espero, não é, que pelo menos pela capacidade de expor o argumento desta forma, não é? Imaginemos que há um pau e cada um pode falar, tipo, enquanto tiver o pau. Quando me dessem a mim o pau ou a concha ou o que fosse, não é? Eu fazia de tudo para poder expor a situação desta maneira, ou seja, intelectualizar em termos de abstrato, para tentar despertar algum tipo de confiança no resto da tribo, para eles me darem um papel minimamente relacionado com projeções abstratas e tal, porque a nível de ofícios técnicos eu também ajudaria, mas eu não iria conseguir acrescentar nada. Eu não sei fazer fogo, tipo, já estou completamente alienado das nossas capacidades básicas, e mesmo caçar e tudo isso, que é mau, naturalmente, nós estamos muito frágeis, não é? Tendo em conta a nossa abstração consequente de todos os avanços tecnológicos, não é? Mas é uma consequência inevitável, uma consequência geracional. Por isso é que eu acho que, tipo, isto agora em devagância, eu acho mesmo uma coisa absolutamente absurda a nossa pedagogia nem sequer abordar minimamente, tipo, agricultura, natureza, tipo, plantas, pôr uma planta e vê-la crescer, tipo, sei lá, tipo, ninguém vai ensinar isto, tipo, perceber, manipular minimamente a natureza, tipo, como os primeiros. Eu acho isto um erro tão grotesco, tão absurdo, divorciarem logo a canalhada toda da transformação da natureza e destas verdadeiras leis, não é? Tipo, de ficar tão, tipo, as pessoas ficarem tão desassociadas, e eu inclusivamente, não digo necessariamente tenha sido vitimado por esta pedagogia, mas de certa forma também fui. Obviamente que o interesse não esteve lá, mas também não existiu ninguém para o suscitar. Só agora é que eu estou a começar a ficar, tipo, parvo, a ver determinadas coisas, tipo, a ver como é que as plantas se desenvolvem, tipo, a forma de como elas crescem consoante a luz, todas estas particularidades que parecem ser absolutamente evidentes, mas não são, depois de estando ali naquele processo todo, naquela alimentação. Até tenho um amigo meu que agora tem uma quinta e está a tentar tornar aquilo altamente sustentável, então tem vindo a plantar umas coisas, o gajo teve-me a mostrar as hortas e tudo, aquilo é incrível, meu, e nós ficámos completamente privados dessa possibilidade. Portanto, eu confesso que naturalmente eu praticamente serei um arquétipo da minha geração. Nós não iríamos conseguir fazer uma grande coisa em termos funcionais, mesmo em termos de artesanato, essas transformações todas a partir de madeira, pá.
Portanto, o máximo que eu poderia tentar fazer era tentar expor estas coisas todas e depois uma pessoa aprender, sei lá, tipo qualquer coisa desse género. Mas lá está, aqui mais uma vez nós falámos que este esforço conjunto terá que haver uma espécie de distribuição de papéis, de tarefas e precisamente também de liderança. Esta é uma das questões que o pensador que nós vamos falar hoje aborda de uma forma quase exaustiva. E este pensador não só aborda na sua obra mais importante, que curiosamente se chama O Contrato Social, e nós já falámos aqui dos contratualistas como o Thomas Hobbes e o John Locke, e agora falamos de mais um que fala e que explicitamente põe no seu, intitula uma das suas obras mais conhecidas, não é? Ou pelo menos a mais importante de cariz sociopolítico, O Contrato Social, chama-lhe mesmo assim, e foi aí que ele desenvolveu esta concepção de soberania a residir no povo, e é altamente revolucionário nesse aspecto, porque até lá estamos a falar de absolutismo, ou seja, vocês recordam-se dos últimos episódios dos pensadores que nós falámos, do próprio Thomas Hobbes com o seu Leviatão, justifica precisamente esse absolutismo, o próprio John Locke, portanto nós falámos precisamente de como isto predomina de certa forma o estado de espírito da época, esta ideia absolutista, monárquica, tudo isso, portanto isto não acaba de ser este pensador, e esta obra, esta ideia até, acaba de ser uma precursora do romantismo e depois consequentemente do ex-libris do romantismo, quase por assim dizer, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Naturalmente não me refiro mais especificamente à Revolução Francesa do período do terror de Robespierre. Mas este foi, sem dúvida, um dos principais filósofos do iluminismo, que também vamos falar aqui um bocado e vamos começar a falar mais. Também quero falar sobre Voltaire, Montesquieu e um pouco por aí, e depois naturalmente de Kant, que é uma inevitabilidade, não é? Mas além de ser um dos principais filósofos do iluminismo, é precisamente esse tal precursor do romantismo. E o romantismo é uma época bastante especial, eu guardo com bastante carinho porque aprecio bastante o romantismo, o meu querido Beethoven, gosto bastante, portanto, e a ideia de imperar a sentimentalidade, as emoções, as paixões, a pessoa gosta disto, não é? Depois também mesmo as ideias do Tolstói, do Ana Karenina, do Madame Bovary, do Flaubert, todas estas, o Almeida Garrett, estas ideias todas eu gosto bastante, apesar de ser um grande fã e adepto, naturalmente, da propriedade intelectual do racionalismo e dessas ideias todas, não deixa de haver tipo um soft spot por estas ideias românticas. Ora, o pensador que nós vamos falar hoje é um dos meus preferidos, um dos meus favoritos, confesso. Eu lembro perfeitamente que um dos primeiros livros que eu li foi As Confissões de... Como é que era? Eu até apontei aqui que foi As Confissões de um Homem... Eu até emprestei este livro. Era Confissões de um Homem Deambulante. Não sei se era assim. Depois, é o último livro dele que ele escreveu, que era As Confissões de um Homem, que é muito focado na misantropia, mas ao mesmo tempo com uma espécie de esperança, é aquela ideia quase que o Victor Hugo encapsulou muito bem naquela analogia, que era a melancolia e a felicidade de estar triste. Um pouco por aí. O livro, não estou a dizer bem o nome do título do livro, mas foi um livro que eu li já há pouco tempo e deu-me um prazer incomensurável e tornou esse, e chamou a minha atenção para este pensador. Eu entretanto fui ver também alguns pormenores biográficos que nós vamos falar aqui que eu também acho interessantes e de certa forma não deixa de ser um dos meus favoritos, e esse é, sem mais demora, Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques para os amigos, portanto eu posso perfeitamente chamar-lhe por Jean-Jacques, porque de certa forma acho que tenho uma grande cumplicidade com ele, apesar de ele estar morto. Ele tem falado bastante comigo nesse aspecto, nesse aspecto de perseguir estas ideias e levar uma vida de aventuras, E é precisamente falar de vida de aventuras que nós vamos falar aqui uma introduçãozinha biográfica sobre o que é que ele fez e onde é que ele nasceu e como é que ele viveu. Um pouco por aí, porque naturalmente nós já sabemos, né? Já é uma máxima deste programa que nós precisamos de compreender a vida para entender a obra. E Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, no dia 28 de junho de 1712. Eu nem sempre costumo dizer a data do nascimento deles, e eu acho que depois de ter refletido um bocado, acho que é um preponderante, né? Porque nem que seja para dar a situação cronológica, não é? Porque nós estamos obviamente a respeitar algum tipo de progressividade e linearidade temporal. Nós já estamos aqui no século XVIII, ou pelo menos no início do século XVIII. Às vezes andamos para trás, outras vezes andamos para o lado. É sempre assim um bocado caótico nesse aspecto, porque eu faço a preparação à semana e vejo mais ou menos qual é o passador que eu vou falar agora, caralho, vou vendo ali tipo as ideias e buscar outros programas e buscar assim, portanto depois estive a refletir se efetivamente devia introduzir esta ideia de quando é que eles nascem, e acho que pode ser importante, não é? Porque existe uma certa eu gostaria, não é? Gostaria que me dissesse Gonçalo, 1992, para não morrer em X, não sei o quê, e ainda não sabe, se bem que eu suspeito da data. Portanto, ele nasce em 1712.
E ele foi filho de um religioeiro calvinista. É importante se calhar referir isto, porque ele depois tenta, tipo, lá está, ainda até bem pouco tempo era característico, pelo menos, haver este legado de passar o ofício do pai, de passar o ofício ao filho, não é? Portanto, ele também tentou ser religioeiro, mas felizmente não foi, ainda bem, porque ele teve bem mais fama e notoriedade com a obra que construiu. Ora, ele ficou órfão de mãe, logo ao nascer. Portanto, vejam só como ele também, o Leibniz, que nós também falámos, também teve essa peculiaridade, também teve essa faticidade de perder o pai, logo desde muito cedo, pai que era professor em filosofia moral. Agora, e tantos outros que nós temos falado aqui, tem sido comum um bocado isto, não é? O Montaigne, a mesma coisa, o Montaigne até conviveu mais, com o seu amigo Laboetti também morreu. Ou seja, nós já falámos aqui que isto é só tragédias no início da vida destes pensadores, pelo menos isso está minimamente em concordância. Ainda está para chegar aqui um gajo que diga, pá, toda a vida deste gajo não conheceu qualquer tipo de perturbação. Eu suspeito muito que se eventualmente não for introduzido algum tipo de adversidade no início da vida destes pensadores, eles provavelmente não seriam os pensadores que foram, não é? Evidentemente. Até porque este acontecimento da morte da mãe ficou descrito por ele como a primeira das suas desventuras. Isto é quase uma citação dele. Portanto, claramente ele ficou intimamente marcado, não é? Ou cicatrizado, ou uma cicatriz ali, não é? Ou lesado, por esta circunstância. E a verdade é que o próprio pai, quando foi desiludido nessa passagem do ofício para relojoeiro, ele também deixa de se interessar, ou pelo menos de se importar muito com a educação do filho. Portanto, ele nem é educado propriamente pelo pai, e naturalmente também não é pela mãe, porque ela tinha falecido. Portanto, ele é educado por um pastor protestante. E lembre-se que nós estamos aqui nesta fase de grandes decisões religiosas, protestantismo, luteranismo, calvinismo, não é? Até o próprio pai dele era um religioeiro calvinista, portanto já estamos a ver as interferências todas nestas disrupções da própria religião, estas ramificações da Igreja Apostólica Romana, porque era tipo muito vista como corrupta, e várias, as 55 teses do Martinho Lutero, não é? Tipo, a denunciar. Portanto, isto também caracteriza a época, de certa forma. E não deixou esta tensão religiosa ou social, não deixa de caracterizar sempre a época. Portanto, é sempre preciso ter isto bem presente, não é? Tipo, não é falámos mais extensamente, por exemplo, com Spinoza e com determinados pensadores, mas isto não deixa de estar sempre lá. Estar sempre presente. Mesmo no momento do iluminismo ainda existe mais ou menos uma situação de tirar estas amarras, não é? Só depois com a preconização, ou pelo menos com a capacidade premonitória do Friedrich Nietzsche, em que ele diz que Deus está morto, e é o tempo que nós estamos a viver agora, deste conflito antirreligioso e desta separação da crença para a ideia da ciência, que nós também já falámos aqui um bocadinho. Eu espero quando eventualmente entrarmos em episódios mais à frente para poder falar com mais profundidade sobre isto, porque eu acho que isto é uma coisa absolutamente marcante do conflito geracional que nós estamos a atravessar, e portanto aguardo com alguma expectativa por essa oportunidade. Pelo menos para já ainda não se está a materializar, porque ainda está muito cedo, nós entramos no início do século XVIII, mas quando tivermos a entrar mais dentro da modernidade já vai dar para abordar isto. Mas lá está, continuando, em 1728, com apenas 16 anos, foi para a Itália, Jean-Jacques Rousseau, ou seja, ele começou aqui a fazer várias viagens, não é? E ele não tinha meios para se manter, portanto ele procurou uma instituição católica e converteu-se para o catolicismo. Quando regressa a Genebra, começa aqui um dos aspectos que mais marcou a vida dele, que era de certa forma uma espécie de galã, não digo necessariamente casa nova, se bem que um bocado, porque ele envolveu-se sempre com mulheres que acabavam por patrocinar e sustentar a vida dele, não é? Ou pelo menos o espírito autodidata, a curiosidade intelectual, foram patrocinadas precisamente por estas madames que ele ia conhecendo. E quando ele regressa em Genebra, depois da sua aventura, ou desventura, como queiramos chamar, em Itália, ele envolve-se com Madame de Varcelli, que era uma dama ilustre, que na época, naturalmente, e cuidou da sua manutenção. E quando ela morreu, ele viaja lá pela Suíça em procura de novas aventuras, até que em 1782 e 1740 ele vive na França e envolve-se com outra madame, não é? Depois sai da Suíça, vai para a França em 32, 40, e aqui envolve-se com Madame de Warens em Chambéry. Vejam só, já estamos a falar da segunda grande conquista do nosso Jean-Jacques, a época em que conquistou como autodidata grande parte da sua instrução. Portanto, foi
obviamente que foi conveniente este relacionamento, porque pode, sem dúvida, financiar ou custear este espírito intrépido nos domínios e nos territórios intelectuais. Em 1742 ele foi para Paris, onde conhece uma nova protetora, né, que o indica curiosamente para secretário de embaixador de França em Veneza. E ele aqui vai para Veneza e observa as falhas do governo e passa a dedicar-se ao estudo e à compreensão da política. Portanto, quando ele se aproxima de um ofício político que ele se começa verdadeiramente a interessar por este tipo de filosofia, deste tipo de investigação sociopolítica, deste tipo de arranjo também cultural e político, só que ele se preocupa mais com isto. Porque até lá ele até estava muito mais focado na música. E nós já vamos falar mais sobre isso, porque isto é que o leva a fazer amizade com o Diderot, que é um dos que escreveu a enciclopédia, né? D'Alembert e Diderot foram os dois, mas ele travou grande complicidade com o Diderot porque ele estava a fazer progressos na música. Ele queria ser, foi um bom músico. Ele tem uma ópera até que ficou bastante conhecido, que era o Adivinho da Vila. Ele tinha boas inovações operáticas, né? E é isto que o define, quase como depois naturalmente que é intelectual, mas ele não tinha esta vertente sociopolítica interventiva. Mas aqui nós já fizemos quase um resumo biográfico dele. Agora vamos recuar um bocadinho mais, mas isto é tipo o acompanhamento dele, e se nós dessemos continuidade já teríamos que falar da morte e de exilos e coisas desse género. E isto agora vamos deixar para o final, vamos entrar agora um bocadinho nestas ideias que caracterizaram o nosso Jean-Jacques Rousseau. Ora bem, ele viveu numa época, como eu tinha dito anteriormente, que era basicamente caracterizada por um absolutismo, não é? Ou seja, o absolutismo que nós temos vindo aqui a falar, de Thomas Hobbes, a ideia até do Henrique VIII, do William de Orange, na Holanda, nós também tivemos absolutismo aqui, na França, do Laissez-faire Luís XIV, no de João V, em Portugal, portanto, isto dominava toda a Europa, não é? E havia vários movimentos que procuravam, não é? E pelo menos tentavam procurar uma renovação cultural. E este movimento, ou pelo menos o mais marcante, foi precisamente o iluminismo, que assim é que ficou chamado. Retrospectivamente, e acho que também mesmo na altura já se falava desta ideia de luzes, desta ideia de iluminação do espírito e tal. E este foi o nome dado ao movimento composto por intelectuais que condenavam as estruturas de privilégios absolutistas e colonialistas e defendiam por isso, consequentemente, devido a esses privilégios e essas estruturas, né, a reorganização da sociedade. Ora, o iluminismo, mais concretamente, em termos periódicos, teve início em Inglaterra, com o John Locke e com aquilo que nós também já falámos com os empiricistas da altura, foram eles que acabaram por desenvolver este tipo de reflexão, mas difundiu-se rapidamente na França. Foi aqui mesmo em que levantou o voo, por assim dizer. E aqui, naturalmente, que quem os marcou foi Montesquieu, que nasceu em 1689-1755. Nós não falámos aqui, mas posso vir a falar, e Voltaire de 1694 a 1778. E Voltaire até foi curiosamente um dos grandes rivais do Jean-Jacques Rousseau que nós estamos a falar aqui. Eu ainda não sei se vou fazer um episódio sobre Montesquieu, sobre Voltaire, acho que sim, acho que vale a pena, né? Naturalmente, na natureza nada se perde nem nada se cria, tudo se transforma. Acho que evidentemente tem que se fazer um grande homem este Voltaire, que é o pseudónimo dele, não é o nome dele já não sei bem qual é, já não me lembro. Mas do Montesquieu não sei, teria que andar um bocadinho para trás, não é? Agora que estou no Jean-Jacques. Mas pronto, de qualquer forma, foi aqui mesmo na França em que levantou o voo e desenvolveu uma série de críticas à ordem que estava estabelecida, essa tal ordem absolutista. Ora, regressando então um pouco a esta ideia do Jean-Jacques Rousseau, o que é que ele estava a fazer? Era precisamente isso, era música. Ele tinha inovado em muitas coisas no campo da música e foi isso que lhe rendeu um convite ao Diderot para ele fazer esse apontamento na tal famosa enciclopédia, não é? Só que em 1750 ele é convidado pelo próprio Diderot a participar num concurso da Academia de Dijon, em que o tema era a arte e as ciências proporcionam benefícios à humanidade, ponto de interrogação. Isto era uma questão que era colocada. E muitos intelectuais da época, né, porque havia um prémio, não é, que era oferecido ao melhor ensaio sobre o assunto, muitos intelectuais da época debruçaram sobre esta questão, concorreram a este concurso que era só resposta a isto e basicamente propuseram, não é, a sua resposta, sendo ela positiva ou negativa, era irrelevante, mas naturalmente que muita gente deu uma resposta positiva, só conseguimos imaginar, não é? Numa altura em que estava a ser tão privilegiado o método científico, a ideia científica, os avanços na qualidade de vida que estavam a ser consequentes disso, tudo isso. Mas o Rousseau,
que foi incentivado pelo seu amigo Diderot a participar, e ele recebe o primeiro prémio, ganha, e além de uma fama polémica que ele teve, teve essa fama polémica, porquê? Porque ele afirma no seu ensaio que as ciências, as letras e as artes são os piores inimigos da moral. Ele vence, e além dessa fama poética, naturalmente que ele ganha uma notoriedade e toda a gente o convida, não é, para ele ir lá explicar melhor o seu ponto de vista, porque ele tinha sido completamente contra a cultura, não é? E isto só para concluir um pouco o que é que ele conseguiu ganhar, não é? Porque ele, ao mesmo tempo, a condenar isto, depois, paradoxalmente, consegue, tipo, introduzir à sua vida circunstâncias que ainda vão exponenciar mais as particularidades que ele denuncia, não é? E nós já vamos verificar mais especificamente quais são elas. Mas lá está. Ele diz precisamente que as ciências e as artes são criadoras de novas necessidades e que tornaram-se uma fonte de escravidão. Ora, naturalmente que isto é absolutamente contracultural. Mas o que é que ele queria dizer verdadeiramente com isto? O que é que está no seu ensaio? Não só neste ensaio, mas também nas obras, que nós também vamos falar um bocadinho das obras que ele compôs aqui, sucintamente, naturalmente, mas vamos falar mais extensamente sobre as mais específicas, mais importantes, não é? Evidentemente o contrato social, vamos ter que falar um bocado sobre ele. Mas lá está, é precisamente sobre isso, ou pelo menos sobre o que ele fala no contrato social. Porque para Jean-Jacques Rousseau, o homem nasceria bom. Ui, caramba. Aqui um errozito. Deixa eu apagar isto. O computador está a sentir aqui o iluminismo, o romantismo. Está a sentir a crítica que o Jean-Jacques Rousseau fez às ciências e às artes, não está a curtir. Mas lá está, para Jean-Jacques Rousseau o homem nascia bom, mas era a sociedade que o corrompia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isto, pronto, é o Jean-Jacques Rousseau que o disse pela primeira vez. Eu já tinha ouvido isto tantas vezes, de tantas bocas diferentes. Como é que há frases, não é, que parece que nasceram assim num vácuo, num vazio, e um gajo nunca consegue remontar bem ao autor das mesmas. Mas agora este próprio exercício no podcast tem-me feito perceber quem é verdadeiramente o primeiro, é tirar destes ventrílocos todos esta frase e perceber mesmo, foi este gajo que disse assim, como aquela do Maquiavel, não é? Os fins justificam os meios. Eu sempre ouvi essa frase, só depois de estudar um pouco, foi o Maquiavel que disse isto pela primeira vez e introduziu este conceito, ou pelo menos esta ideia. Pronto, ok, que eu já ouvi de milhares de pessoas diferentes, ou em milhares nem que seja na cultura popular. Mas lá está, o homem nascia bom, mas era a sociedade que o corrompia. Da mesma forma, o homem também nascia livre, mas por toda a parte ele encontrava correntes, não é? Correntes, seja a sua própria vaidade, o que é o fruto da corrupção do coração, seja todas as outras particularidades, sei lá, essa ideia de mostrar fortuna, luxúria, tudo aquilo que é minimamente pecaminoso. Ele relacionava isso com ideias de escravatura, é quase uma espécie de, não é escravatura, mas sim, torna-nos escravos, torna-nos reféns. Ou seja, nós com esta exígua capacidade racional que nós temos, isto aqui já quase a citar um bocado o Jonathan Swift nas Viagens de Gulliver, quando ele está a fazer a descrição aos cavalos, não sei como é que é a raça deles, mas os humanos nessa ilha dos cavalos são os Yahoos, e o gajo está tipo, o cavalo está a fazer esse diagnóstico, a dizer, vocês têm a exígua capacidade racional que vocês têm, fazer esta caracterização dos seres humanos, permite-vos ainda multiplicar as próprias necessidades primitivas que vocês já tinham. Portanto, é quase uma má empregabilidade, porque nós já vimos exponenciar ou somar problemas com a razão e não subtrair os nossos problemas. Portanto, é um pouco por aqui, não é? É um pouco esta ideia que o Jean-Jacques Rousseau também fala. Portanto, o indivíduo torna-se escravo das suas necessidades e daquelas que o rodeiam, o que em certo sentido refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da procura por reconhecimento e status. Mas mesmo assim ele acreditava que era possível pensar-se numa sociedade ideal, tendo assim a sua ideologia preconizada, ou pelo menos veio-se a refletir na conceptualização da Revolução Francesa no final do século XVIII. Portanto, ele acaba quase por ser um profeta desta ideia, tanto é
que ele agora está no Panteão em Paris, porque efetivamente acabou por profetizar esse movimento da liberdade, igualdade e fraternidade que caracterizou o apogeu do romantismo, não é? Aliás, o próprio Beethoven, o querido Beethoven, também tinha, acho que a Quinta Sinfonia era precisamente para o Napoleão. Ou era a nona? Não, era a nona. Acho que era a nona Sinfonia, e a nona Sinfonia convém que seja tipo assim dessa imponência e tal, e acho que a nona Sinfonia dele era para Napoleão. Já não me recordo, não estou na dúvida agora se foi na quinta, e não deixa de ser um bocado de ignorância minha, mas depois eu acho que ele chamou o hino da alegria. Isso não, a nona é seguramente o hino da alegria. Não sei se foi a nona que era suposto ser para Napoleão. Depois essa desilusão, não é? E mesmo no Guerra e Paz do Tolstói, o Napoleão também é muito bem visto pelos olhos, mais concretamente da personagem do Pierre. Também está outros. De certeza que deve ter sido um gajo carismático, não é? A Revolução, eu estou a falar da Revolução Francesa, mas depois o Napoleão foi uma consequência da Revolução Francesa, por isso é que eu já estou a extrapolar aqui um bocado de raciocínio. Se calhar parece que não intermediei bem esta ideia, de repente estou a falar de Napoleão, mas está uma coisa está intimamente relacionada com a outra, e não deixa de estar também um bocado enraizado nesta ideia de romantismo, não é? E portanto, obviamente também vai estar enraizado em Jean-Jacques Rousseau. Portanto, em grande parte da filosofia do Rousseau propõe que o homem deve fazer um caminho de retorno à natureza. É um pouco esta a ideia. Mas não um retorno ao seu primitivismo animal e rude, que o Thomas Hobbes até apontou e tão notoriamente disse essa célebre frase de que o homem é o lobo do próprio homem. Não nesta ideia. Ele fala mais do retorno ao seu estado natural, e para ele o estado natural do homem não é um estado embrutecido, raivoso e capaz de vilipendiar um ao outro. O estado natural, para Jean-Jacques Rousseau, é o saber viver originário e feliz, por assim dizer, conforme as nossas necessidades inatas. E estas necessidades inatas foram imediatamente corrompidas pela civilização. E não só, foi pela civilização, pelo intelectualismo, não é? Ou pela intelectualidade e pelos comportamentos artificiais, não é? Que a sociedade acaba por impor aos indivíduos. Portanto, era esta a ideia de estado natural que era corrompido pela civilização e pelas restantes vaidades ou as restantes necessidades materiais, ou é que nem sequer isto nem é nada espiritual, não é? Estas ideias, os comportamentos artificiais que a sociedade impõe aos indivíduos, não é? Esta espécie de dogmas comportamentais, naturalmente que são absolutamente prescindíveis, não é? Portanto, as produções da arte e da cultura fazem com que nós nos esquecemos dos nossos reais deveres enquanto seres humanos. E aí é que nós descuidamos das nossas necessidades naturais inerentes. Vejam só a preponderância da crítica dele e esta ideia que ele realmente estava a centrar a sua filosofia. Isto até está em concordância com aquilo que eu estava a dizer, que nós pedagogicamente nem pomos as nossas crianças a interagir com a terra, com a natureza e com essa transformação toda que se providencia. Acho que era uma boa maneira de explicar essa sazonalidade, ter plantas, ter essas coisas todas, introduzir pelo menos essas ideias de nomear, era um pouco, não sei se fazem isto, eu acho que honestamente nem devem fazer isto, ou então, o pessoal não está a conseguir ficar entusiasmado porque está a ficar tão prolífero em tecnologia, e de certeza que é bem mais aborrecido, não liberta tanta serotonina e dopamina ver uma planta a crescer como clicar ininterruptamente em vídeos relacionados no YouTube, não é? E a obedecer ao algoritmo que é dado. Ora, os refinamentos sociais, as mentiras convenientes e aceites pela comunidade, o exibicionismo intelectual, a suntuosidade cultural e a vaidosa procura pela estima e simpatia das outras pessoas são precisamente os tais abusos que fazem com que nós percamos a nossa capacidade de reconhecer e julgar valores humanos mais profundos, como a virtude. E é aqui que ele faz este diagnóstico. Ele faz uma crítica bastante ácida a estes comportamentos absolutamente enviesados que caracterizam, pelo menos, a sua contemporaneidade, e não deixa de caracterizar a nossa também. Portanto, o Rousseau toma uma posição claramente contrária à teoria do estado de natureza hobbesiano, não é? Portanto, o homem natural do Rousseau, lá está, não é um lobo para os seus companheiros, mas ao mesmo tempo ele tem que reconhecer que existem certas dificuldades na organização societária, tal e qual como nós também estávamos a ver, os mesmos empecilhos teóricos no nosso exercício hipotético do caso de eventualmente naufragarmos numa ilha. Naturalmente que essa distribuição, essa organização, essa voz de comando, tudo isso iriam ser situações conflituosas, portanto é evidente que poderia suscitar algum tipo de tribalismo que fosse materializado em agressividade. É evidente, somos animais, infelizmente, apesar desta exígua, módica razão, como dizia o Jonathan Swift, desta exígua capacidade relacional. Mas é precisamente o Jean-Jacques Rousseau também não ignora isto, e ele diz precisamente que
que o homem não está inclinado, que ele não está inclinado a se juntar aos outros homens para uma relação duradoura e formar uma sociedade com eles. Ele diz que claramente não é uma disponibilidade intrínseca do ser humano. Portanto, ele não sente o desejo. Os seus desejos são satisfeitos pela natureza e a sua inteligência. Reduzida apenas às sensações, não pode sequer ter uma ideia do que seria tal associação, ou seja, a associação com outros homens. Portanto, não é um primeiro instinto, é uma questão de conveniência no que toca à sobrevivência e na própria organização. Portanto, no estado natural das coisas, a natureza é bem mais apelativa em termos de desejo, desse tipo de união ou convergência. Portanto, o homem tem um instinto natural e o seu instinto é suficiente. Esse instinto é individualista, ele não induz a qualquer vida social. É esta a ideia que ele tem do que realmente caracteriza o primeiro instinto do homem, o primeiro instinto do homem, e não é. E depois que nós vemos a desenvolver-se para todo esse fenómeno de consciência individual e esta ideia de que toda a existência é uma exceção. Ora, portanto, o homem natural procura simplesmente satisfazer as suas necessidades, como sexo, alimentação e autopreservação, sem se angustiar frente à morte. Portanto, quando ele age de forma agressiva, não o faz de forma desnecessária ou com crueldade, pois ele tem em si um sentimento natural de piedade para com os outros seres da natureza, precisamente porque está neste estado de convergência tão grande, tão magnificente, que ele vai ver assim algum tipo de piedade com os outros elementos. Isto fica bem, se calhar, bem analisado naquela ideia mesmo dos índios que tenham aqueles rituais todos, mesmo quando aquelas tribos nativas indígenas que quando caçam um animal faziam aqueles rituais todos em honra ao próprio animal que caçaram. É esse tipo de união natural que ele refere que possa ser um bocado esse instinto. Eu vejo dessa maneira, pelo menos naquilo que ele está a descrever, nesta ideia de piedade, né? Esta ideia de agape, que nós também já falámos, que é aquela caridade divina e tal. Portanto, esse homem que está nesse instinto individualista tem a capacidade de tomar as próprias decisões seguindo o seu próprio discernimento e a tal habilidade de procurar a perfeição. Ora, ele diz que o homem natural atinge a plenitude das suas capacidades quando passa a viver em pequenos grupos familiares, em pequenas comunidades. Mas aqui eu concordo inteiramente, não é? Tipo, no fenómeno quase de localismo, apesar de, pronto, não é muito conveniente dizer que concordo aqui e discordo de determinados pensadores, até acho que não tenho feito com grande recorrência, mas eventualmente há aqui um ou outro, eu também já confessei que este é um dos gajos que mais curto, portanto aqui concordo inteiramente de que localizar isto em pequenas comunidades, localismo, saber os nomes das pessoas, não serem dados estatísticos, isto até é aplicado aos tempos de hoje, eu acho que sem dúvida é uma cena mais eficiente. É uma propriedade eficiente, até que honra devidamente essa diversidade que hoje em dia, né, essa porta-estandarte e está um conceito completamente deturpado e degenerado. Mas lá está, ele afirma que começa-se a degenerar e a perder as suas características originais quando alguns deles, dentro deles, destas comunidades ou destes exercícios comunitários, criam propriedade privada e outros acreditam nela. E aqui também é interessante, se eu concordo com a primeira parte, na segunda tenho as minhas dúvidas, né? Porque o conceito de propriedade privada que surge aqui no século XVIII não deixa de enraizar o direito à propriedade, da liberdade de consciência e de pensamento. Portanto, esta ideia de propriedade privada, deste conflito teológico de administrar a primeira árvore, que fruto do conhecimento só pode ser de todos, não pertencer a ninguém, estas ideias não me são novas, estão já introduzidas e também não devem ser novas não devem ser novas a ti, se tens acompanhado este podcast, nós já falámos várias vezes sobre esta ideia, mas ele tem aqui uma stance, né, um posicionamento claro relativamente à propriedade privada. Eu até passei transcrevi esta citação e que passo a citar. E Jean-Jacques Rousseau diz assim: o primeiro que ao cercar um terreno teve a audácia de dizer isto é meu e encontrou gente bastante simples para acreditar nele foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teria poupado ao género humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutem a este impostor, estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Portanto, isto está no próprio livro dele, do Contrato Social, na sua grande obra. Portanto, ele claramente tem um posicionamento definido relativamente à ideia de propriedade privada. Portanto, isto também não deixa de ser um pouco apologético de uma espécie de comunismo, não é? Mas é interessante
É interessante fazer esta reflexão desta forma, não é? Naturalmente que em termos pragmáticos há conceitos que estão agrupados e o conceito de liberdade não deixa de estar, liberdade e privacidade não deixam de estar muito intimamente relacionados com o conceito de propriedade, portanto nós temos que perceber que o precedente lógico de atacar um conceito pode ter este precedente lógico de atacar o mapa conceitual todo, e essas são as minhas principais preocupações nesta temperatura polarizada no nosso diálogo tão pouco sofisticado que caracteriza a minha contemporaneidade. Mas introduzir Jean-Jacques Rousseau teria, obviamente, inegavelmente, de passar esta citação, estas ideias do contrato social. Ora, para Rousseau, retornar à natureza não significa destruir a sociedade. Também é importante dizer isto para não ficarem aqui já tipo sonhos molhados para os comunistas e não se começar a formular essas fantasias de disruptiva e revoluções perpétuas. Porque a sociedade, naturalmente, que o Jean-Jacques Rousseau reconhece, permite o nosso desenvolvimento mais rápido e amplia as nossas perspectivas intelectuais. O que ele quer dizer com o retorno à natureza é precisamente que significa ir à procura dos princípios mais profundos da nossa humanidade. Portanto, a razão faz o homem sair de si mesmo, mas os sentimentos faz com que ele conheça a sua interioridade, a sua essência e a sua consciência natural, vá. Portanto, nessa interioridade é que a natureza se revela, pois ela está dentro de nós como uma essencial sensibilidade vital, vá. Portanto, ele defende naturalmente estes sentimentalismos. Ora, o homem é naturalmente bom, já dizia ele, portanto, para evitarmos que ele se torne mau e possibilitarmos o desenvolvimento das suas potencialidades natural, nós temos que usar a educação. Por isso é que a segunda obra, grande obra dele, é praticamente toda focada no processo pedagógico ou educacional, que até tem muito esta ideia de deixar a curiosidade explotar como um fenómeno individualista, não encaminhar as coisas, estimular a mentalidade da criança consoante o território onde ela se quiser situar, se ela quiser fazer atividades físicas que ela vai fazer. Portanto, é um pouco por aqui. Portanto, é um processo gradual para Jean-Jacques Rousseau e tem que se adequar às necessidades do desenvolvimento humano de cada indivíduo. Portanto, ele também aponta para uma espécie de atenção específica ou minimamente personalizada. Portanto, ele diz que primeiramente tem que se desenvolver e aperfeiçoar os sentidos das crianças, né? Porque elas inicialmente têm necessidades físicas, estão a aprender a andar, tudo isso. Capacidades motoras, essas é que têm que ser aprimoradas. Portanto, nessa fase, os ensinamentos devem ser feitos por meio de interação com objetos. Também para ter uma sensibilidade de tato, não é? E de começar a caracterizar e categorizar os objetos que vêm a manipular, um pouco por aí. Eu até acho que aqui, muito concretamente, acho que até devia ser introduzida essas ideias da natureza, plantas, terras, tipo, coisas desse género. E, portanto, desta forma, a criança torna-se autossuficiente, livre e sem necessidade de artificialidades. E é neste estágio, não é? Que ele está a interagir inicialmente com as coisas, não se deve estimular a imaginação da criança, pois isso traria angústias quanto ao futuro e, consequentemente, à infelicidade dela. Isto é as ideias que estão na sua outra grande obra, nomeadamente Emily ou da Educação, que é uma espécie de obra utopia pedagógica. Portanto, o segundo passo na educação somente pode ser dado quando o indivíduo tomar consciência de como são as suas relações com os seus semelhantes. Só a partir deste ponto, ou pelo menos deste momento, é que nós poderíamos trabalhar então com a pedagogia e passar a ensinar à criança como funciona a sociedade e a sua organização científica, cultural e política. Também é interessante, não é? Nós também apanhamos logo com isto desde muito cedo, não é? Portanto, outro conceito importante para Rousseau é o da liberdade. Para ele é absolutamente fundamental a ideia de liberdade e é por isso que eu até cresci a gostar tanto dele. Portanto, pode ser entendido ao mesmo tempo como um direito e um dever, pois nós nascemos livres e a liberdade pertence-nos. Quem renuncia à liberdade renuncia à sua condição humana. Vejam só como ele cria este paralelismo logo assim tão profundo. Portanto, a liberdade é um direito que não podemos transferir para outra pessoa, nem podemos tomar de outrem. Ou seja, não podemos possuir a liberdade do outro. Portanto, a nossa liberdade sobrepõe-se, não é? Ou a liberdade do outro acaba por sobrepor, ou pelo menos é inatingível. Portanto, a liberdade é um valor humano fundamental e incontestável. E é na liberdade que a humanidade se revela universal. É na liberdade que eu amo a mim mesmo e a humanidade. E é na liberdade que eu vou distinguir as características da minha vontade individual e identificá-la com a vontade geral da humanidade. Portanto, é
esta preponderância que ele atribui à ideia de liberdade. Portanto, é desta forma que um cidadão se pode identificar com o outro e perceber, não é, que é um participante de uma mesma pátria. Isto também a convidar ao sentimento nacionalista que depois eventualmente se foi formando. Portanto, é com esta liberdade que ele acaba por fugir do individualismo, ou acaba por transcender esta ideia, este instinto individual. Portanto, quando o indivíduo identifica a sua vontade com a vontade da sua pátria, passa a existir um contrato social, que é quando esses indivíduos se unem de forma livre para formarem uma sociedade, né? E é aqui que eles prestam obediência e com consideração e respeito. É esta a ideia da importância do contrato social, pois os homens, não é, depois de terem perdido a sua liberdade natural, não é, que é quando o coração ainda não estava corrompido e depois progressivamente foi-se corrompido, não é, porque inicialmente havia aquela tal ideia de piedade natural que nós falámos, aí é que ele necessitava, não é? Cria-se uma necessidade dele ganhar em troca uma espécie de liberdade civil. Portanto, e este contrato social que ele fala é um mecanismo para isso, precisamente. Portanto, o povo seria ao mesmo tempo parte ativa e passiva deste contrato. Isto é, agente do processo de elaboração das leis e do cumprimento destas, compreendendo que obedecer à lei que se escreve para si mesmo seria um ato de liberdade. Portanto, é esta ideia quase de convergência com a nação, com o Estado. O contrato social tem mais sobre esta ideia de Estado, não é tão necessariamente a ideia de governo, não é? Portanto, é uma ideia mesmo de um pacto legítimo. Mas lá está, e a soberania é do povo, não é? A soberania do povo era uma condição para a sua libertação. Portanto, neste espaço, nesta ideia, o soberano seria o povo e não o rei. O rei era apenas um funcionário do povo. E isto era o facto que colocava o Rousseau numa posição totalmente contrária e antagónica ao poder absolutista vigente na Europa no seu tempo. Portanto, vejam só esta oposição clara que ele faz aqui com esta sua ideia adventícia da soberania estar no povo. Isto para nós não parece nada, porque está em praticamente todo lado, não é? Democracia e tal. Se bem que tenho muitas críticas à democracia degenerada moderna que nós temos, mas de qualquer forma, esta ideia do povo é soberano e o povo é que é mais ordena, já não nos choca, mas naquela altura, com o absolutismo, quando havia quase esta estratificação social com zero mobilidade, só consigo imaginar o quão contestatária não foi esta posição. Mas ele acaba por falar da validade do papel do Estado, mas ele passa a apontar também possíveis riscos da sua instituição. Portanto, o Jean-Jacques Rousseau avaliava que da mesma forma como um indivíduo poderia tentar fazer prevalecer a sua vontade sobre a vontade coletiva, assim também o Estado poderia subjugar a vontade geral. Portanto, ele mesmo, esta entidade que ele está aqui a elogiar, ou esta entidade que não deixa de ser um representante soberano do povo, também ela poderia ser corrosiva ou corruptiva, não é? Exato, corruptiva de corromper. Portanto, o Estado tinha a sua importância. Ele não seria soberano por si só, mas as suas ações deveriam ser dadas em nome da soberania do povo. E é um facto que sugere uma valorização da democracia no pensamento de Rousseau. Portanto, ele vai para esta ideia realmente de descentralizar, ao mesmo tempo em que dá ao Estado este poder, não é? E esta transmutação da soberania do povo e este órgão representativo, ele também arranja maneiras de descentralizar para haver algum tipo de possibilidade do povo também contestar algum tipo de usurpação, que era uma preocupação, evidentemente, sempre foi, não é? Tipo de abuso de poder, não é? Mas ele não deixava de ser aquele crítico ácido de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, não é? Portanto, as obras e as ideias do Rousseau, de forma também a concluir, antes de dar aqui 2 pontos sobre a morte dele, que também foi um bocado ingrata, não é? Porque ele acaba por cair em desgraça devido às suas constantes heresias. Ele tem, primeiramente, esta ideia do discurso sobre a desigualdade em 75, onde ele basicamente está a apontar esta ideia de que o homem é naturalmente bom e é corrompido pela civilização que nós já falámos. Depois ele tem a Julie, ou Nova Heloísa, é outro livro dele, onde ele ressalta e exalta o direito da paixão, mesmo ilegítima. Por isso eu também gosto desta ideia que ele faz da paixão, mesmo quando é ilegítima, mesmo quando parece ser contrária à moralidade e ao bom costume, não é? Portanto, ele é contra a hipocrisia da sociedade. Ele exalta as delícias da virtude, o prazer da renúncia, a poesia das montanhas, florestas e lagos, e só o ambiente campestre pode purificar o amor e libertá-lo da corrupção social. Isto na altura fez um furor tremendo em França. Ele foi recebido inacreditavelmente. A natureza entrou na moda graças a isto, não é? Desencadeou uma tal paixão nova na Europa, e esta é a primeira manifestação do romantismo. Por isso é que eu achei interessante também pôr esta ideia. Isto surge em 1761, este livro. Julie ou Nova Heloísa, se quiserem ver. Depois surge o contrato social, que é o que nós temos vindo aqui a falar, que é uma utopia política, não é? Que propõe um Estado ideal, não é? Resultante do consenso e que garanta os direitos de todos os cidadãos, um plano para a reconstrução das relações sociais da humanidade.
E este fala também deste estado natural, não é? Onde os homens são iguais, os males só surgem depois de que certos homens resolvem demarcar pedaços de terra dizendo esta terra é minha, essa ideia dessa organização. Portanto, o foco dele, não é? A única esperança de garantir os direitos de cada um está na organização de uma sociedade civil na qual esses direitos sejam cedidos a toda a comunidade. Era um pouco esta a conclusão a que o Jean-Jacques Rousseau chegaria se eventualmente ele tivesse ficado connosco e com os outros 24 na ilha, não é? Ele acabaria por propor, olha e tal, vamos fazer assim uma cena, não sei o quê, depois de grande reflexão filosófica sobre todas estas ideias de que, porque a analogia servia-nos perfeitamente para caracterizar, não é? Como a humanidade se manifesta no contacto primitivo, não é? Lá está, apesar disto, não é, desta cedência para a comunidade, não significa que a liberdade do indivíduo seja aniquilada, muito pelo contrário, não é? Porque a sujeição ao Estado tem o efeito de fortalecer a liberdade autêntica, a ideia de, já que não podemos ter essa liberdade do Estado natural, então agora vamos conduzir a liberdade cívica, não é? Portanto, ao falar de Estado, o Rousseau não se refere ao governo, mas a uma organização política que exprime a vontade geral. E depois também tem aquela atitude preventiva relativamente ao próprio Estado, não é? Se ele eventualmente puder cair na tentação usurpadora, não é? Portanto, e depois ele tem em 1762 também, não é? Na mesma altura do contrato social, tem o MLI ou da educação, que é uma utopia pedagógica, não é? Portanto, na qual, em forma de romance, o Rousseau imagina o herói, não é? Que é uma criança completamente isolada do meio social, que não recebe nenhuma influência, não é? Da civilização, e o seu professor não lhe tenta ensinar qualquer tipo de virtude, mas tenta-lhe preservar sim a pureza do instinto contra as possíveis insinuações do vício, não é? Portanto, a MLI vai fazendo as suas opções naturalmente e escolhe tudo o que realmente precisa. Portanto, ela não descobre outra ciência senão aquela que ela própria quiser, por curiosidade e espírito de iniciativa. Portanto, esta é a ideia, esta utopia pedagógica dele, o que não deixa de ser um bocadinho paradoxal, porque o Rousseau teve 5 filhos, não é? Com a sua amante de Paris, uma delas, não sei qual foi, eu apontei só aqui, eu apontei amante de Paris e ele esquece-me que ele teve uma panóplia provavelmente de amantes, mas ele acaba por colocá-los todos no orfanato, não é? Portanto, não deixa de ser um bocado paradoxal, e essa tal ideia de divórcio da obra e da obra com a vida, porque ele claramente não correspondeu, porque isto foi uma ironia, não é? Porque anos depois ele escreve esse livro do MLI ou da educação, não é? Como é que se deve educar crianças quando ele pôs os seus 5 putos, não é? no orfanato. Portanto, também é sempre interessante fazer estes paralelismos para ver até que ponto é que eles cumpriram. Seguramente que ele deve ter sido minimamente dilemática essa circunstância, mas de qualquer forma, caramba, 5 filhos vão todos para o orfanato e que tantas amantes e tanta notoriedade. Mas é evidente que a vida dele depois também não deixa de ser caracterizada por muitas desventuras, e o primeiro livro que eu li do Rousseau nem foram estes, foi precisamente essas confissões de um homem deambulante, ou já não me lembro qual era o nome, agora não estou a recordar, devia ter apontado isso. Mas, e nesse livro ele já está quase num retiro misantrópico, não é? Em Hermanville, que é onde ele acaba por morrer, lá a passear outra vez nessa conexão com a natureza, não é? Ora, o Parlamento de Paris condenou tanto o contrato social quanto o MLI, ou da educação, que ele considerou repleto de heresias religiosas. Portanto, para o tempo em que a Europa vivia, as ideias democráticas de Rousseau eram completamente audaciosas, e as edições da MLI acabavam mesmo por ser queimadas em Paris. Portanto, vejam só a repugnância que teve as suas últimas obras, que conduziram, obviamente, ao seu exílio. E é quando ele já está afastado de Diderot e dos restantes filósofos que marcaram este iluminismo todo, precisamente por não compartilhar os seus raciocínios, o Rousseau foi forçado a exilar-se na Suíça, porque havia uma ordem de prisão contra ele. Portanto, vejam só. Portanto, ele era constantemente perseguido e encontra asilo na Inglaterra, onde o filósofo David Hume o acolheu. E eu aqui gostava de fazer mais uma ressalva, já estou a concluir, já falta só um parágrafo mínimo, e depois faço o convite de regressarem à analogia inicial que abriu o episódio, mas eu gostava de fazer aqui uma ressalva, porque é realmente impressionante como estes grandes pensadores, que são todos elogiados nas suas posterioridades, nos momentos posteriores às suas mortes, como foram completamente incompreendidos, perseguidos, castigados, punidos. Quer dizer, o próprio Spinoza, que nós também falámos aqui, isto é mesmo para incentivar quem estiver a ouvir isto, e como eu me tento incentivar a mim próprio. Opa, não tenham medo da contemporaneidade, não tenham medo do rebanho, pá, expressem-se, falem, e para cima, tipo, se eventualmente não fiquem acanhados com esta mediocridade toda, porque sempre foi assim,
Se tiveres um mínimo de autonomia pensante, um mínimo, não precisas ter um gênio como estes gajos que nós estamos aqui a falar, se tiveres um mínimo, naturalmente que vais criar inamizades, é evidente, porque vais ser inconveniente, porque estás a pensar, é uma inconveniência pensar, sempre foi nesta ideia de lei da conformidade e da lei de não resistência. Portanto, o pessoal que está a querer ser banal, que quer entrar nesta ideia de conformidade, quer entrar neste status quo, que quer continuar nesta ideia toda, e se tu estás a contestar, e se tu revelas problemática, és castigado, és punido, és constantemente perseguido, pá, que se foda, vai ser sempre assim. Portanto, vai para cima, pá, e se vais te sentir mal, o pessoal vai-te julgar e tal, e tu vais ficar sozinho, pá, é um bocado chato, obviamente, tipo, não nego, eu sei isso porque também o sinto, mas, tipo, depois começas a ver isto, começas a ver a história de vida destes pensadores e pá, não estás sozinho, estás com a transcendência, porque todos nós passámos por isto, todos estes pensadores passaram por isto, portanto, estás claramente noutro tipo de diálogo, estás num diálogo com a transcendência, não estás com o diálogo terreno. Mano, incrível, é incrível que estejas aqui. Portanto, pensa, tipo, pelo menos isso já tens em comum com eles, que é essa constante perseguição, que é com essa constante ideia que não pertences, com esse constante distanciamento. Estás com os melhores, não estás com os piores. Portanto, pá, esta é uma pequena ressalva mesmo, porque eu sei que às vezes consegue ser punitiva esta sensação de misantropia e esta ideia de realmente não pertencer a uma tribo mais imediata e de estar limitado a 3, 4 amigos, quando todos os outros têm umas vaidades de partilharem momentos em coletivo. Pá, eles não têm isto que tu tens, e é isso que lhes falta. E é isso que lhes falta e é isso que eles não conseguem ter, se calhar, que é essa capacidade de viver bem sozinho e de realmente refletir verdadeiramente sobre as coisas neste fenómeno lancinante que é a vida. Portanto, pá, estás na minha companhia e estás na companhia do Jean-Jacques Rousseau, da companhia do Voltaire, da companhia do Spinoza, na companhia do Descartes. Pá, estás com os melhores. É só isto que eu gostava de dizer de forma também a precipitar a conclusão. Porque depois o Jean-Jacques Rousseau falece, né, no dia 2 de julho de 78 e 15 anos mais tarde o seu valor é reconsiderado. Olha que caralho, 15 anos mais tarde, depois de ser perseguido, exilado, quase preso, depois os gajos pensam, não, este gajo se calhar foi interessante. E ele, por ter sido o defensor ardoroso dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, vira o lema da Revolução Francesa e é considerado um profeta do movimento. E os seus restos mortais são consequentemente transportados para o Panteão de Paris. Mas enquanto era vivo fizeram-lhe a vida negra. Isto precisamente para dizer, pá, se sentires que estás contra o pessoal na tua contemporaneidade, opá, estás bem e ganha confiança para te expressar sempre, pá, e é difícil, mas ser cético mesmo ao que as pessoas te dizem, tipo, confia neste instinto natural que o Jean-Jacques Rousseau tanto falou. E para concluir, convidava então esse exercício inicial com esta advertência, muito calorosa da minha parte, espero que tenhas sentido reverberação nesta recomendação, e pedia então que regressasse ao exercício inicial, como é que tu te safavas, não é, nessa ilha. Este foi mais um episódio, uma boa semana, e se uma chama sem parecer selo, e vemo-nos no próximo, que eu ainda não sei muito bem de quem é que vai ser, portanto logo espero que te surpreenda positivamente. Então vá, até ao próximo episódio.